Alguns sons desaparecem com o tempo, como risadas antigas ou promessas esquecidas. Outros, no entanto, permanecem. Um tiro, por exemplo, não é só um ruído. Ele se enraiza na pele da cidade, gruda nas paredes das vielas e reverbera na mente de quem ouviu. A morte tem um jeito peculiar de deixar rastros no silêncio, especialmente quando vem de forma abrupta, sem aviso, em um momento que deveria ser apenas mais uma noite comum. Há algo de cruel no fato de que um único estalo pode definir o fim de uma vida e o começo de um pesadelo sem fim. São Paulo é uma cidade acostumada a tiros. Alguns ecoam na madrugada como fogos de artifício clandestinos e ninguém se importa. Mas há aqueles que carregam um peso diferente, um som que não se dissolve no vento, que volta em noites sem lua, repetindo-se como se buscasse uma resposta. Há ecos que não morrem, há histórias que se recusam a ser esquecidas, e essa é uma delas. Naquela noite, 5 adolescentes se reuniram no terraço do Caixão, um prédio abandonado na zona sul da cidade, onde as janelas eram olhos cegos e as paredes sujas de fuligem abrigavam promessas vazias. Era ali que eles testavam coragem, onde os fracos não tinham espaço. O cheiro de mofo se misturava ao de cigarro barato e energético, e as risadas eram altas demais, como se quisessem abafar o medo. Bruno, sempre o líder, puxou do bolso um revólver pequeno e pesado. O metal brilhou sob a luz precária de um poste piscando na rua abaixo. Roleta russa. Vamos ver quem tem nervos de aço, disse ele, girando o tambor da arma com destreza. A tensão se espalhou como veneno. Júlia hesitou. Pedro engoliu em seco. Diego riu nervoso e Lucas olhou para o chão, como se já soubesse que a brincadeira não teria um final feliz. Mas nenhum deles quis ser o primeiro a recuar. O medo era uma fraqueza imperdoável naquele grupo. A arma foi passando de mão em mão, cada clique seco aumentando a adrenalina, cada giro do tambor trazendo um frio na espinha. E então veio o disparo. O tiro rompeu a noite como um trovão arrancado do inferno. Diego caiu para trás, os olhos arregalados, o buraco negro em sua testa
jorrando sangue quente no concreto sujo. O cheiro de pólvora se misturou ao do ferro oxidado da cidade. E por um instante, o tempo congelou. Bruno largou a arma como se tivesse sido mordido, suas mãos tremendo, a respiração rasgada em soluços. Júlia começou a gritar, um som fino e cortante que se misturava ao silêncio sufocante que veio depois. Mas então algo estranho aconteceu. O tiro não desapareceu. O barulho começou a se repetir, baixo no início, como um eco normal. Depois, mais alto, como se a própria cidade estivesse devolvendo o disparo. O som parecia vibrar dentro das paredes, ricochetear nos corredores escuros do prédio, crescer e se multiplicar como se algo ou alguém quisesse se certificar de que eles não esqueceriam. O estampido tornou-se um sussurro persistente no fundo de suas mentes. O terror se alojou em seus ossos, na certeza de que algo os havia condenado. Eles correram, desceram as escadas do caixão, tropeçando uns nos outros, esbarrando em paredes descascadas, ignorando o cheiro de urina e mofo que impregnava o prédio. Mas o eco do tiro os acompanhava. Não era como um som que desvanecia com a distância. Era como um perseguidor invisível, uma presença que se agarrava às suas sombras. A cada esquina, a cada viela, o estampido ressoava como se estivesse se repetindo dentro de suas próprias cabeças. Pedro arfava, suando frio, sentindo o coração esmurrar o peito como se tentasse escapar. Foi quando ele olhou para trás, no reflexo trêmulo de uma poça de água suja na calçada. Ele viu Diego. O rosto estava pálido, os olhos vazios, a boca entreaberta, como se quisesse dizer algo. Mas Diego estava morto. Ele sabia disso. O sangue ainda estava quente no terraço, o corpo inerte. Então, como ele podia estar ali, observando com aquele buraco negro na testa? O pânico engoliu Pedro inteiro e ele soltou um grito sufocado. Júlia, que ainda chorava, tentou olhar, mas o reflexo já havia sumido. Apenas o eco do tiro permaneceu. Os noticiários falaram sobre o caso na manhã seguinte. Jovem morre em brincadeira com arma de fogo no prédio abandonado conhecido como Caixão. A polícia entrevistou os 4 sobreviventes, mas nenhum deles conseguiu explicar direito o que aconteceu depois do disparo. O terror havia roubado suas palavras, suas expressões, sua
sanidade. O bairro murmurava histórias, versões distorcidas do que tinha ocorrido naquela noite. Mas uma coisa ninguém podia negar: o som do tiro não desapareceu. Bruno foi o primeiro a assumir. Ele saiu de casa uma noite e nunca mais voltou. Nenhuma câmera o registrou. Nenhum sinal foi deixado para trás. Pedro começou a ouvir sussurros quando tentava dormir. Vozes que murmuravam seu nome, chamando-o para o caixão. Júlia jurava que sentia alguém tocando seu ombro quando estava sozinha. Lucas, o único que tentou seguir a vida normalmente, foi encontrado dias depois, enforcado com um lençol no próprio quarto. No espelho, em frente a seu corpo, escrito com os próprios dedos tremidos, havia uma única frase: o eco nunca morre. As semanas se arrastaram e a cidade tentou esquecer, mas o prédio continuava lá, um esqueleto urbano que ninguém queria demolir, como se a própria estrutura guardasse algo dentro dela. Em algumas noites, moradores relataram ouvir um único tiro vindo do alto do caixão, sempre às 3 da manhã. A polícia ia investigar, mas nunca encontrava nada. O eco do tiro se tornou uma lenda urbana, um aviso para aqueles que ousavam desafiar o destino. Pedro resistiu por mais tempo, mas na madrugada de uma sexta-feira, ele sentiu a presença, a sombra na porta do seu quarto, o frio na espinha, o cheiro de sangue seco no ar. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. E então o som veio. O mesmo tiro, o mesmo estampido cruel, agora dentro do seu próprio crânio. Quando sua mãe encontrou seu corpo pela manhã, não havia sinais de invasão, de violência, apenas um único buraco no meio da testa e, no silêncio da casa, um último eco, rindo na escuridão, porque há sons que nunca morrem.